Agora, Juliana, você está acompanhando essa movimentação dos caminhoneiros, falando tanto de um lado quanto do outro. O que você percebe dentro do governo, ouvindo ministros, sobre qual é a leitura deles da formação desse movimento entre caminhoneiros? A gente falava um pouco sobre um grupo pulverizado, são vários grupos distintos, com demandas diferentes. Imagina, grupos que atendem o Brasil inteiro, a gente está falando de caminhoneiros, né, de quem faz transporte de carga. Pedro falava muito bem aqui ontem sobre como a política acaba invadindo esses grupos diferentes e aí tem acenos para a esquerda e para a direita. Nesse momento, depois de entregar ali, agora com essa medida provisória, isso fica oficializado, depois de entregar uma série de soluções, né, que o governo acredita que vai amenizar essa insatisfação dessas categorias, o que eles afirmam é que é preciso olhar também para uma movimentação política dentro desse grupo. Há um entendimento no governo, não é uma grande novidade, a gente já falava disso desde a primeira manifestação, vamos colocar assim, dos caminhoneiros lá, né, antes de 2018, vamos colocar de 2018 para frente, que tem uma ala ali que tem uma ligação com a direita, né, que tem uma questão de aproximação com as ideias da oposição e tem uma série de outras alas e outros grupos que têm uma abertura maior de diálogo com o governo federal. E o que o governo está dizendo nesse momento é, olha, a gente está vendo um movimento mais ligado ao bolsonarismo, num ano polarizado de eleição, principalmente nas redes sociais, com notícias falsas e uma série de imagens também que estão sendo compartilhadas que nem são de nenhuma movimentação desse ano ainda, por exemplo, bloqueio em rodovia, e isso significa que tem uma liderança ali dentro, ou algumas lideranças que querem atingir o governo com esse movimento político nesse grupo que é muito pulverizado. Então, isso veio de maneira oficial em algumas falas de ontem para hoje. Gleisi Hoffmann, ministra ali do Palácio do Planalto, foi uma das que colocou isso, a possível interferência política nessa insatisfação dos caminhoneiros. Mas quando a gente pergunta para os caminhoneiros o que está acontecendo, se de fato tem influência política, eles negam. O que eles dizem temos demandas represadas que não foram atendidas pelo governo federal e agora uma guerra no Oriente Médio que está atrapalhando a gente em relação ao preço do diesel. Então, muito do que a gente vai ver o governo explicar sobre essa crise tem a ver com as demandas que eles estão tentando atender de alguma forma, mas tem esse pano de fundo da política e de como grupos se movimentam, que é quase que natural que aconteça num ano tão polarizado e de eleições, né? Mas é importante a gente ressaltar como o governo está dando atenção para isso, colocando isso como um ponto essencial nessa discussão. Só para a gente finalizar, hoje é um dia de reuniões, né? Porque a medida provisória saiu ali no meio da tarde, os caminhoneiros estão olhando para isso, entendendo ali exatamente como serão as mudanças e vão dar uma sinalização definitiva. Ainda não deram essa sinalização, apesar do movimento ter diminuído, amenizado, né, essa pressão pela greve. Mas é importante que a gente espere as próximas horas para entender se todos os grupos desse grande grupo pulverizado foram atendidos por essas demandas. Então, é importante observar como é que vai ser daqui para frente.